Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um encontro semanal, nosso estudo bíblico, o IPC Talk. É o estudo bíblico semanal online da Igreja Presbiteriana da cidade, onde nós nos encontramos e conversamos sobre a palavra de Deus. A gente tem estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde a gente extrai das Escrituras lições importantes e práticas para o nosso dia a dia. A gente tem... o nosso encontro é sempre a sexta-feira, 19h30, no YouTube, e a gente sempre pede para que você participe junto com a gente. Participe como, né? Você está de casa, você está voltando do trabalho, você está com o celular, na TV, mas você pode também participar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo. A gente sempre pede, compartilhe o conteúdo. Compartilhando o conteúdo, o YouTube entende que este conteúdo que estamos produzindo e divulgando é relevante e vai passar para outras pessoas, vai compartilhar com outras pessoas, vai fazer com que esse conteúdo apareça para mais gente. Então você participa com a gente dessa forma também. Você participa de outra forma também, que é comentando. Você tem a opção aí de comentar no chat, interagindo, botando suas contribuições. Talvez você tenha dúvidas também, queira colocar, coloque aí, ou na aba de comentários. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia da estreia, você pode comentar também na aba de comentários. E aí você coloca a sua contribuição e coloca as suas dúvidas. Estamos aqui semanalmente com o pastor Vanderlei, pastor Alan, eu sou o pastor João, e eu vou também agora passar a oportunidade para eles falarem. Vou começar com o pastor Vanderlei, vai se apresentar, vai dar boas-vindas, e aí depois o pastor Alan começa e a gente já ora para a gente ler o texto bíblico. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma semana no IPC Talk. Nossa expectativa é de que venhamos abençoar a sua vida, é de que você possa conosco caminhar pelas Escrituras. Alguns temas que serão tratados aqui são bem pertinentes à nossa época. Não trata-se da teologia pela teologia, nem de nada especulativo, mas algo muito prático que você vai identificar questões que normalmente acontecem na igreja e que precisam de ajustes a partir da Escritura e segundo a Escritura. Então, acompanhe com a gente, compartilha, curte e participe através dos seus comentários. Olá, gente. Graça e paz. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Tenho dois destaques a fazer. Primeiro, são os microfones aqui. Ó, tá vendo? A gente está produzindo, cada vez mais melhorando nossa produção. E aqui, ó, microfone novinho para a gente produzir cada vez mais um conteúdo relevante para você e também com qualidade. Então, mandar essa saudação aqui para a galera da produção que tem feito esse trabalho brilhante aqui com a gente. E o segundo destaque é o texto que a gente vai tratar nessa noite. Faço menção aqui do texto que a gente vai abordar sobre questões de problemas que acontecem naquela igreja, problemas judiciais, a que ponto a gente deve tratar essas situações. Então, participe com a gente aí nesse episódio dessa noite. Ora pra gente, pastor. Vamos orar. Ó Deus, queremos ser gratos ao Senhor pelas dádivas e benefícios que, mediante a tua misericórdia, o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor. E nesse momento oramos de forma especial para que aquilo que vai ser tratado no assunto dessa noite, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê instrução, compreensão daquilo que a tua palavra, que é inerrante, infalível, nos oferece e nos ensina. E a gente venha reter da melhor forma possível para a honra e a glória do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Já estamos no capítulo 6. Depois eu vou pedir para a produção me lembrar aqui no ponto no meu ouvido aqui qual é o episódio que nós já estamos, porque a gente já passou de 2 meses de conteúdo. Você que está assistindo agora e não assistiu os outros vídeos, depois assista lá, porque nós estamos vindo versículo a versículo, texto por texto desta carta, e já estamos no capítulo 6. Vamos ler o texto, acompanhe com a gente a leitura. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Episódio 11, gente, já estamos no episódio 11. Então, gente, esse é o texto bíblico. Vamos tentar recapitular rapidamente aqui para depois passarmos a palavra aos nossos amigos aqui para falarem sobre as considerações iniciais sobre o texto. Recapitulando rapidamente, Paulo está tratando diversos problemas bastante comuns na nossa realidade hoje. Quando ele escreve aos Coríntios, talvez essa identificação que tenhamos com a carta de Paulo aos Coríntios seja em virtude justamente de vermos persistir dentro da comunidade, das comunidades de hoje, muitos dos problemas que são apontados e enfrentados por Paulo quando ele escreve estas cartas e no caso aqui do que a gente está abordando na primeira carta. Paulo já tratou sobre o primeiro problema ali que ele aponta e busca solucionar na comunidade, que é o problema das divisões, e agora ele já começa a tratar de outros problemas de cunho mais moral, como no capítulo 5, a gente viu na semana passada, Paulo já vai falar sobre a impureza, sobre os escândalos, e aí não é diferente no capítulo 6, porque no capítulo 6, o que Paulo vai fazer? Ele vai falar de um outro escândalo que está acontecendo na comunidade, o apóstolo Paulo vai falar sobre o litígio, e não apenas sobre o litígio, mas como o litígio tem sido tratado dentro dessa comunidade. Na verdade, dentro não, né? Fora da comunidade, como isso tem sido escândalo para esta igreja, para esta comunidade em Corinto. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma grande dificuldade. A dificuldade central é: há problemas, há litígios, há conflitos entre estes irmãos. E esses conflitos precisam ser tratados de maneira bíblica também. E aí eu passo, agora começando pelo pastor Alain, eu passo a palavra para ele falar sobre as considerações iniciais sobre o texto e sobre um pouquinho desses conflitos e um pouquinho de como esses conflitos têm sido abordados nessa comunidade. Então, o que fica claro mais uma vez aqui é que Paulo, mais uma vez, ele está tratando aqui do problema de confusão que acontece entre as pessoas, entre irmãos dentro daquela comunidade. Então, mais uma vez, Paulo tem que gastar tempo, investir aqui toda uma linha de raciocínio para lidar com problemas de conflitos que surgem naquela comunidade. Mais um problema surgindo naquela comunidade. Então, o foco central aqui, a gente vai tratar também das outras coisas que perpassam esse ponto central, é pessoas, mais uma vez, por vários motivos, talvez egoístas, estão entrando em litígio um com o outro. E aí, para piorar a situação, esse problema de litígio ele se agrava porque as pessoas não conseguem nem resolver seus próprios problemas. Pessoas de fora, que não têm o discernimento do Espírito Santo, que não têm a mente iluminada pelo Espírito Santo, é que tem que dar conta desses problemas que surgem entre os irmãos. Então, Paulo parece se mostrar um pouco mais, talvez, indignado, é que, olha, vocês já estão causando problema entre vocês. E para piorar a situação, para afundar mais ainda o problema, vocês não conseguem nem lidar com os próprios conflitos. Pessoas de fora que não têm essa mesma habilidade que o Espírito Santo nos oferece, é que tem que resolver esse problema interno de vocês. Então, aqui fica claro para a gente, mais uma vez, que esse tipo de problemas pessoais, picuinhas dentro da igreja, não é algo banal, não é algo secundário, é algo que é grave na igreja e que aqui, mais uma vez, o apóstolo busca combater e evitar esse tipo de problema. É interessante que o apóstolo Paulo, ao começar o capítulo 6, ele diz: aventura-se alguns de vós, e a ideia dessa expressão é: vocês têm essa ousadia de levar e submeter questões internas da comunidade para julgamento
dos ímpios, dos pagãos, vocês têm a ousadia de tratar um problema que deveria ser resolvido internamente, já que vocês são habilitados para isso e vocês levam isso à esfera pública, às discussões próprias que os romanos e os gregos faziam, que acontecia na praça pública. Então, a perspectiva de Paulo aqui nesse texto é de repreender e exortar em 3 momentos. Ele exorta o ofensor, o ofendido e a comunidade. Ambos são tratados de forma severa por Paulo. O ofensor, por ser quem trouxe o dano. O ofendido, por não procurar o fórum correto, que deveria ser a própria igreja. Por não ouvir as exortações do próprio Cristo com relação ao conflito entre irmãos, com relação àquilo que se deve fazer. Jesus, no Evangelho de Mateus, deixa isso muito claro, no capítulo 16, que se você tem conflito com seu irmão, qual deve ser o espaço que você deve tomar antes de expor isso a público. Jesus diz, você vai, isso se aplica também a essa questão, você trata pessoalmente com seu irmão, se seu irmão não te escutar, você traz uma testemunha, se ele não te escuta, você leva à igreja, e você vê que o próprio Cristo orienta o quê? Leve à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então trate como publicano, trate como pecador. E, mesmo assim, não há na palavra de Jesus nenhum momento em que deva se tratar problemas da comunidade fora dela. Então, Paulo está dizendo e exortando ao ofendido, ao ofensor, mas também à comunidade, por permitir que dentro dela haja um ambiente em que as pessoas não considerem que os juízes da comunidade têm a capacidade de tratar das questões que lhes são próprias. Quer dizer, a comunidade está de tal forma enfraquecida, dividida, esfacelada, que os membros dessa comunidade não conseguem enxergar a autoridade nos seus líderes para tratar de questões tão básicas. Já que Paulo vai dar já alguns argumentos que a comunidade possui e que isso daria a eles total condições de resolver essas questões sem exposição e sem escândalos. Exatamente. E a gente precisa olhar um pouquinho para a igreja de hoje, né? Como a gente tem falado, o nosso objetivo também é tentar enxergar esses problemas na comunidade de hoje, porque se nós encontramos aqui na Escritura as respostas, a gente precisa aplicar essas respostas também para o nosso cenário. Então, quando a gente olha para a realidade de hoje, né, meus irmãos? Quando a gente olha para o cenário da igreja brasileira ou a igreja atual no mundo inteiro, a gente vê que a coisa persiste acontecendo. E eu não falo apenas na questão de judicializar ou botar em juízo questões envolvendo os membros, isso acontece a todo momento, mas a gente vê que, tal como era na cidade de Corinto, né, assim como o pastor Vanderlei bem ressaltou, como é que aconteciam alguns julgamentos, como é que aconteciam os tribunais? Os tribunais romanos, era erguida uma plataforma no centro da cidade, um local extremamente público, aonde as pessoas levavam suas causas para outros julgarem, inclusive as pessoas que participavam ali, que assistiam, eles podiam comentar, eles comentavam, faziam comentários sobre a situação, participavam de alguma maneira daquele tribunal. Ou seja, todos os problemas, né, toda lavagem de roupa suja era diante de toda a cidade, ou pelo menos de todos aqueles que se interessassem em ouvir a situação. Quando a gente olha para a igreja de hoje, né, a gente vê que as pessoas, os crentes, os cristãos, por questões denominacionais, por questões doutrinárias, ou mesmo por questões morais e escândalos, eles parecem se apressar em expor o outro e fazem da internet, principalmente, essa praça pública, essa plataforma onde parece que o maior interesse é desprezar e ofender o próprio irmão em Cristo Jesus por ser de uma doutrina diferente, de uma denominação diferente, ou por ter sido alvo de escândalo, algo do tipo, né? Como a gente lida com isso? Porque a internet tem sido essa plataforma. A internet tem sido essa plataforma onde as pessoas ficam ainda mais encorajadas a se soltarem e expressarem as coisas mais absurdas. E a internet é um ambiente para todos. Então, a gente vê que muita gente que não é cristã
acaba presenciando isso. Como lidar com esse tipo de escândalo na igreja de hoje? O que eu percebo aqui é a seguinte questão, meu amigo João. Claro que fica muito evidente aqui para a gente essa exposição desnecessária, né? As pessoas estão participando de algo tão vergonhoso assim dentro da igreja, né? E isso acontece hoje em dia, conforme você colocou, as pessoas fazem uso das plataformas de mídia social e ali acabam expondo problemas que poderiam ser tratados de outra maneira. E o que fica para mim assim evidente também é que, em primeiro lugar, conforme eu falei anteriormente, Paulo está combatendo problemas de relacionamento aqui. E só que tem outras questões que passam aqui, conforme o pastor Wanderley destacou, é a inabilidade da igreja de lidar com as suas próprias questões. Então, por exemplo, nos dias de hoje, quando as pessoas expõem esses problemas na internet, ela não tem mérito nisso. Na verdade, é para nossa vergonha, porque estamos expondo ao mundo questões que eram para ser sido tratadas de forma mais responsável. E, para mim, essa é a palavra que Paulo quer chamar a atenção aqui à igreja. Responsabilidade, maturidade. Quando, por exemplo, deixa eu achar aqui no versículo que ele começa a tratar de algumas questões escatológicas, ou seja, que vão acontecer no futuro. Ele começa argumentando que nós julgaremos até mesmo os anjos. Então ele está dizendo que no julgamento, no dia final, nós teremos essa responsabilidade de julgar até mesmo os seres angelicais. E aí ele toca numa ferida aqui que eu acho que é importante. Ele diz no versículo 2, e uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês mesmos, nem mesmo essas pequenas causas? Olha, se você tem essa capacidade, se a gente vai julgar o mundo, se a gente vai julgar os anjos, será que nessas coisas tão pequenas assim nós não temos maturidade suficiente, responsabilidade suficiente de sentar, conversar, articular e resolver esses problemas? Então ele está, assim, chamando a igreja, não somente a igreja de Corinto, mas, obviamente, que nos alcança, com toda certeza, esse tipo de nível de maturidade e responsabilidade. Demandas podem acontecer, o que já é ruim, mas quando acontecer, que tenhamos responsabilidade, que tenhamos maturidade suficiente para resolver essas coisas, porque teremos uma responsabilidade maior, que será o julgamento de coisas celestiais. Nessas coisas pequenas, tenhamos um pouquinho de discernimento para poder sentar e resolver dentro da nossa própria comunidade. Então, você tocou numa questão importante, exatamente a maturidade que falta. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, Paulo vai falar com a comunidade exatamente que lhes falta maturidade. Falta a eles essa maturidade que eles arrogantemente acreditam que possuem. Porque acreditam ter um tipo de sabedoria que os põe num lugar de destaque. Acreditam ter um tipo de poder que os membros comuns não possuem. A igreja de Corinto é uma igreja que cai por causa da arrogância, porque se consideram maduros, mas não são. Uhum. E a demonstração é exatamente essa. Dois irmãos têm uma partilha de bens e não conseguem resolver segundo os princípios de Cristo e até mesmo pelos laços sanguíneos que possuem, não conseguem resolver esse problema tão básico que também hoje, provavelmente, algum dos nossos ouvintes também podem ter presenciado algo parecido. Um problema de partilha de bens. Nós, que vivemos no século XXI, achamos que é legítimo que alguém que tem um problema judicial com alguém, mesmo que seja um irmão, trate disso no fórum externo. Só que não é esse o princípio que deve regir a igreja. Por que nós tratamos como normal e como incomum ir à igreja? Porque nós consideramos que isso não tem consequências no nível espiritual, mas tem. Uhum. Tem porque, quando nós não conseguimos tratar de problemas tão pequenos como esse na esfera da igreja, isso demonstra um racha, uma imaturidade e uma incapacidade de cumprir o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo que diz que nós devemos amar ao outro, que nós devemos ter a capacidade
de superar as fissuras e as divisões que há entre nós. Quando nós expomos a igreja, estamos expondo a nossa fragilidade, estamos expondo o evangelho de Cristo, estamos expondo o fato de que não conseguimos chegar à maturidade. E então Paulo nos diz por que motivo que nós não devemos agir dessa forma. Olha, ele diz assim: vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Pastor Alan já colocou aqui. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está fazendo, por analogia, uma comparação. Vocês vão julgar algo muito maior. Ou vocês não são capazes... Se vocês não são capazes de julgar coisas menores, provavelmente vocês não são capazes de julgar coisas maiores. Se vocês não são capazes de julgar coisas menores e nem mais, não vão julgar as maiores. Ou seja, vocês não vão estar entre os que vão julgar no fim. Ou seja, vocês não são esses, não estão aptos para isso. Então, Paulo já está colocando um questionamento, fazendo uma reflexão, agindo de ironia. Vocês não são capazes, vocês não vão estar entre esses santos, vocês não são esses homens e mulheres que serão parceiros do próprio Cristo no julgamento do mundo. Vocês não são essas pessoas. Paulo está levantando essa possibilidade, o que provavelmente, ao chegar aos ouvidos da igreja de Corinto, gera uma certa irritação, porque eles achavam que eles eram o suprassumo, de que ninguém mais do que eles teriam esse lugar de honra. Então, Paulo coloca e questiona o lugar que eles acham ocupar com tanta primazia, mostrando que a posição errada que eles tomaram de levar coisas de dentro da comunidade para fora dela demonstra que eles não estão aptos para uma tarefa maior. E aí, pegando o gancho que o pastor João disse, e encerrando minha palavra, nós precisamos saber que nós, como igreja, hoje, precisamos ter a maturidade de tratar das nossas demandas morais, teológicas, financeiras, sejam quais forem as nossas demandas como igreja, dentro da comunidade, dentro da igreja de Cristo, falando e resolvendo as questões da igreja de Cristo, protegendo a honra de Cristo e a honra da sua igreja. Quando nós vamos para a internet para denunciar as pessoas, nós estamos denunciando a nossa fragilidade. O que nós estamos denunciando é a nossa imaturidade. O que nós estamos denunciando é a nossa incapacidade de lidar com aquilo que é mínimo, como Paulo aqui aponta para nós. E quando acontece isso, não importa o lado que vença, todo mundo sai derrotado, porque a igreja é envergonhada por causa do escândalo que é promovido, né, em relação a nós. Porque é tratar o problema como a igreja sempre tratou. Como é que a igreja tratou lá em Atos dos Apóstolos do problema que existia entre algumas concepções importantes, que foram fundamentais e importantes? Em concílio, reunido, com oração, deixando a liderança da igreja falar, expor, ouvindo ambos os lados. É como a gente precisa tratar. Os problemas precisam ser tratados dessa forma. Não é fazendo da internet esse tribunal, não é fazendo das plataformas digitais esse tribunal. A gente hoje tem até fuxico, páginas de fuxico gospel, né, onde as pessoas vão para lá e aí começam a repercutir, a repercutir, e aí é um escândalo imenso, E Paulo fala muito a liderança aqui nas entrelinhas, porque o que ele vai dizer no versículo 3 e 4, no versículo 4, principalmente, versículo 5, perdão. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, como o pastor Vanderlei falou. Não é uma comunidade que se vangloria da maneira como fala, do discurso. Não é uma comunidade que se orgulha por sua sabedoria, que se impressiona com bons discursos. E não há ninguém nessa comunidade, não há um líder nessa comunidade que tenha a capacidade, que possa julgar as situações que são apenas, na maioria das vezes, picuinhas entre irmãos da comunidade. Então, isso é uma coisa que tem sido, infelizmente,
visto hoje em dia nas comunidades. Paulo ele é muito enfático aqui. Paulo ele é enfático porque ele sabe que os problemas vão surgir. A gente não quer ter problema na comunidade. A gente não quer que os irmãos entrem em desacordo, em litígio. Paulo reconhece que, infelizmente, problemas surgem, só que a maneira correta para que esses problemas sejam tratados. O pastor não queria comentar. Não, e Paulo aqui é muito radical no sentido de ser ele duro. Porque no versículo 5, conforme o João citou aqui, Vanderlei, ele fala, para envergonhar vocês, eu estou trazendo essa informação. Eu estou aqui expondo também a nudez de vocês. Se vocês estão expondo a igreja lidando dessa maneira, eu também vou expor vocês diante dessa situação. Para envergonhar vocês, eu digo que não tem ninguém sábio o suficiente para resolver essas questões. Então, Paulo está sendo aqui muito radical, porque é um problema que surge, que vai repercutindo e vai minando cada vez mais a influência da igreja na sociedade. E aí um outro versículo que para mim também é importante destacar é o versículo 7, que ele diz o seguinte, olha, só existe entre vocês essas demandas já é completa derrota para vós outros. Gente, então, aquilo que o pastor Vanderlei colocou aqui, essas questões financeiras, entre outros problemas que surgem na igreja, o fato de a gente tomar a decisão de não tratar isso entre nós, em irmandade, e levar isso para a gente de fora, que não pertence à igreja, que não tem discernimento do Espírito Santo, é uma completa derrota. Então, a igreja precisa estar consciente de que nós precisamos avançar na nossa maturidade, não somente maturidade no sentido espiritual da coisa, mas uma maturidade nas nossas próprias relações, de que eu posso, em um determinado momento, ter algum tipo de problema com uma pessoa, mas que isso não seja suficiente para eu lidar com ela de uma maneira tão equivocada. Porque só o fato de já ter desentendimento já é um problema. E eu não saber resolver isso de forma bíblica, de chamar pessoas responsáveis, pessoas líderes que tenham o discernimento do Espírito Santo, líderes que tenham a maturidade, que tenham aspectos legais para poder nos ajudar, nos amparar, dentro da igreja já é uma completa derrota para nós. E dentro do versículo 7, ele diz, por que você não pode sair, entre aspas, num prejuízo? Né? Como o pastor Vanderlei colocou aqui na questão de Jesus, que o nosso próprio Deus, ele se doou em favor da própria comunidade, do seu próprio povo. Então, o fato de a gente não saber levar um certo prejuízo ou ficar ali, vamos dizer assim, sentindo um pouquinho a dor, será que a gente não é capaz de passar por isso, não? De sentir, de ficar no prejuízo e deixar que o tempo venha trazer a resposta suficiente que a gente precisa? Então, Paulo aqui, ele é muito claro para a gente em tratar que é um problema seríssimo, por isso que ele expõe para envergonhar aquelas pessoas e, além do mais, ele diz, olha, só o fato de tais demandas existir já é uma completa derrota. Sim, e assim, o argumento principal do apóstolo Paulo, como a gente observa no texto, e aí eu dou uma pausa aqui para você, comenta aí também, o que você acha, né? Você acha que o que estamos falando aqui é real? Olhando para a internet, para o cenário da internet, realmente as pessoas continuam trazendo escândalo para a igreja? Faça a sua contribuição aí também, comente, porque isso é uma situação que eu particularmente vejo muito acontecer. E outra coisa, o argumento principal do apóstolo Paulo é o seguinte, vocês esperam justiça de injustos, né? Vocês que deveriam promover a justiça, esperam justiça de injustos. É evidente que os tribunais civis, a autoridade civil, as autoridades civis são constituídas por Deus também, há lugar, e nós devemos prestar obediência, exceto quando for algo que se oponha à nossa fé, aquilo que cremos, se opõe a Deus e sua revelação. Mas o que eu vejo é que, assim como na comunidade de Corinto, o que a gente vê hoje é que muita gente espera justiça de injusto, espera justiça de incrédulo, espera condutas e comportamento das autoridades que refletem o caráter cristão, quando, na verdade, essas autoridades muitas vezes expressam incredulidade, falta de compromisso com a verdade. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não podem esperar justiça de incrédulos. Resolvam os problemas de vocês da maneira como devem resolver. É o que o apóstolo Paulo, com muita ênfase, traz aqui. Né? Vocês precisam saber resolver os seus próprios problemas. Não esperem justiça de quem é injusto. E mais do que isso, João, para mim, assim, Paulo está elevando o nível aqui de maturidade.
não somente não esperar que injusto venha tratar dos nossos problemas, mas no versículo 7, ele está dizendo o seguinte, olha, por que você não pode também sair no prejuízo? Porque geralmente a gente quer pleitear os nossos direitos, o que é legítimo, tá? Não é nenhum problema, nenhum absurdo. Porém, Paulo está aprofundando aqui, Vanderlei, esse nível de espiritualidade, de relacionamento com Deus, de maturidade. Por que não considerar de sair no prejuízo? Por que não tomar o exemplo de Jesus, né? Porque Exato. o exemplo de Jesus é aquilo que a gente vê na igreja primitiva. Exato. Porque quando a gente lê Atos 2, né, o que a gente via lá em Atos 2? Que a igreja não escandalizava a comunidade, mas impressionava a comunidade, os de fora, por causa da generosidade. A pessoa vendia suas próprias propriedades e colocava aos pés dos apóstolos para que não haja necessidade de ninguém. E aqui a gente vê no versículo 7 justamente o contrário, né? As pessoas não estão dispostas a sofrer o dano, já querem ir atrás da justiça. Não, eu preciso ganhar. É meu direito. Nem que para isso eu recorra Sim. a quem de fora. E aí a gente já vai caminhando para o final e vamos focar nessa parte final. Justamente, eu queria citar aqui Calvino rapidamente. Por que da dificuldade, né, do juízo entre irmãos? Porque a maioria das dificuldades surgem por causa da ganância, da impaciência, da vingança e da hostilidade. A maioria das vezes que as pessoas vão para a justiça, a motivação não é a justa, não é correta, é essa. Ele vai dizer, na verdade, onde quer que ocorram processos judiciais, com frequência, ou então onde as partes se mostram obstinadas entre si no tratamento da questão com o máximo rigor da lei, fica perfeitamente óbvio que elas têm mente exageradamente inflamada por desejos errados e gananciosos, e que não estão preparadas para a calma mental e para suportar as injúrias de acordo com os mandamentos de Cristo. Aí eu passo para o pastor Vanderlei nesse momento, para que possamos falar um pouco disso, né? Qual a grande dificuldade que gira, né, em torno dessa questão do litígio entre irmãos? Né? Devemos suportar? Devemos tomar o exemplo de Cristo? Calvino fala aqui que talvez as principais motivações sejam a ganância, a vingança. Não deve ser esse motivo que nos leve a juízo internamente na igreja ou fora dela. Queria que o pastor Vanderlei comentasse um pouquinho sobre isso também. Então, a gente precisa que a igreja tenha consciência, quando nós estamos falando tudo isso aqui, alguém pode estar em casa e pensar assim, eles estão propondo uma abafa de que a igreja deve ser, quando houver problemas dentro da igreja, corrupção na igreja, litígio na igreja, pecado na igreja, adultério na igreja, a gente simplesmente abafe, esconda, não exponha. Não é isso. A igreja precisa de homens santos e homens sábios. A igreja precisa de homens santos. A gente não está aqui tentando aferrecer a indignidade diante do pecado, a completa indignação diante da injustiça. Nós não estamos aqui tentando acomodar situações complexas que deveriam ser tratadas com rigor. Não entendam que nós estamos aqui defendendo o clero, tentando proteger a liderança da igreja, ou pastores, ou qualquer outra coisa. A gente está dizendo o seguinte, ser homens sábios e ser homens santos tem que conciliar essas duas questões. A santidade significa que eu vou me dignar profundamente com tudo de ruim que acontece no meio da igreja. A sabedoria é o discernimento de como tratar dessas questões. E a forma que o apóstolo Paulo nos indica trate desses problemas dentro da comunidade. Não exponha a filha de vocês para os pagãos. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro porque ele diz assim, olha, no versículo 9, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Paulo faz uma lista que não é completa, porque você poderia colocar outros e outros ainda adjetivos,
para aqueles que pertencem ao mundo, estão em oposição contrária, em oposição direta ao nome de Deus, Paulo está dizendo, essas pessoas é que vão julgar vocês, não veem vocês que esses problemas deveriam ser tratados por vocês, que esses que estão no tribunal têm essas qualificações todas e é eles que vão julgar vocês. Então, por mais dificuldade que nós venhamos a ter dentro da comunidade, é dentro dela que temos que tratar. Quando eu falo de plataformas e de redes sociais, não é só nesses lugares. Também é pecado o tratamento dessas questões nos corredores da igreja, nas conversas em casas, entre nós, disseminar e difamar as pessoas. Quantas pessoas tiveram seus ministérios destruídos porque nem sequer se chegaram a comprovar absolutamente nada sobre elas, mas elas foram atacadas, expostas, tratadas de forma mais cruel possível e depois perceberam que haviam se enganado. Quantas e quantas situações e vidas já foram perdidas? Quantos soldados foram feridos entre os próprios irmãos por não sabermos administrar problemas e pecados dentro da igreja? Quanto tempo a igreja vai continuar ainda a tratar seus soldados e a seus irmãos dessa forma? A nossa igreja presbiteriana, ela tem todo um sistema de proteção e de cuidado com os seus membros, de forma que há regras muito claras de que se eu tenho algum problema com meu irmão, eu devo esgotar todas as esferas possíveis eclesiásticas para que então, somente então, é que eu venha ir para a justiça, caso esse irmão não venha se arrepender, não venha se emendar. Mas até que isso aconteça, nós vamos evitar todos os esforços necessários para que a comunidade seja curada. Então, a gente precisa entender que a igreja é uma família e que nós temos que cuidar dos nossos problemas, das nossas dificuldades dentro dela, se enfrentando, sim, lidando com as dificuldades, mas dentro do espírito cristão e discipulado que Jesus nos deixou. Pastor Orlando, deseja comentar? Não. Diante dessa exposição que o pastor Vanderlei colocou aqui, na verdade, é só confirmar. E, assim, a gente entende toda essa dificuldade, de fato, de que ficar no prejuízo é sempre algo complicado. A gente não está aqui, como o pastor falou no início, a gente não está querendo, de alguma forma, querer esconder, abafar, nada disso. A gente entende todo o drama que envolve da dificuldade quando surgem alguns dilemas, algumas situações entre as pessoas. Mas, no entanto, Paulo nos confronta exigindo de nós esse nível de maturidade, para que saibamos lidar com esses problemas. Na verdade, não devem existir. E caso aconteça, que saibamos também resolver isso entre nós. Pessoas maduras, homens santos, homens espirituais, homens que são experimentados na própria fé, que essas pessoas nos ajudarão e nos auxiliarão nas demandas que surgem entre as pessoas, né? Então, na verdade, esse nível de responsabilidade e maturidade que é o fator determinante. E que a motivação não seja jamais a vingança, a ganância, porque precisamos tomar o exemplo de Cristo Jesus, né? Se nós estivermos dispostos a caminhar mais uma milha, a tomar o exemplo de Jesus e oferecer o outro lado da face, aquele ditado ele tem implicações verdadeiras para nós, né? Quando um não quer, dois não brigam. Se eu me ponho no lugar do outro, se eu sou mais empático com o meu irmão em Cristo Jesus, se eu assumo a dor dele, tomo como minha, se eu procuro entender as motivações dele, e se isso é algo que acontece de ambos, esses problemas não persistirão na comunidade. Então a gente tem que tomar como exemplo principalmente o próprio Cristo. Paulo ele vai apelar para isso aqui também. Então é tomando o exemplo do próprio Cristo que nós evitamos os problemas ou, se os problemas surgirem, também tratamos da maneira bíblica, tal como deve ser tratado. Vamos encerrar por hoje. A gente encerra o nosso episódio por hoje, mas você pode ainda ir comentando aí quais foram as suas conclusões, impressões aí sobre o que nós falamos aqui. Se você tiver dúvida,
a gente pede sempre que você coloque nos comentários. A gente vai tentando responder lá os comentários, tentando esclarecer as suas dúvidas. E não deixe de curtir. Se você está aí acompanhando o conteúdo e você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você está acompanhando o vídeo aí e está aparecendo inscrever-se, é porque você não se inscreveu ainda. Então você vai se inscrever e compartilhe. Ah, mas pastor, o vídeo está acabando agora. Já acabou. Mas o conteúdo vai permanecer no canal. Então você compartilhando, outra pessoa vai clicar e vai assistir em outro momento, em outro lugar, quando ela puder. Então, além de se inscrever, tem a opção também de ativar as notificações. O que acontece quando você ativa as notificações? Quando você ativa as notificações, toda vez que o nosso canal publicar algum vídeo, iniciar uma transmissão ao vivo, você vai receber uma notificação. Então, nós temos os cultos de domingo que são transmitidos, nós temos outras atividades periódicas que são transmitidos também, e nós publicamos também pregações. Então você vai receber uma notificação e você vai conseguir acompanhar o conteúdo que a gente publica aqui no canal. Então, vamos encerrar por hoje. Semana que vem nos encontramos novamente. Agradecemos demais a sua participação aqui, a sua interação, e seja um agente aí de propagação e divulgação também do conteúdo que nós produzimos aqui. Há uma equipe trabalhando, nós aqui trabalhando, produzindo conteúdo, e você trabalhando também, compartilhando o conteúdo. Vamos orar? Pedir para o pastor Wanderley fazer essa oração. Senhor, te damos graças, porque o Senhor está entre nós. Amém. Porque somos a igreja do Senhor. Te pedimos, Pai, sempre sabedoria do alto, para Deus, diante dos escândalos, dos problemas, das lutas internas, dos desafios e dos ataques do inimigo, sermos e continuarmos sendo igreja. Amém, Senhor. Sermos curados, que o Senhor nos ajude a lidar com as questões difíceis, que o Senhor nos dê a paz, serenidade, para que as palavras do apóstolo Paulo, que aqui foram expostas, sejam uma prática em nossas vidas, em nossas comunidades. Sobre a igreja de Cristo, o Senhor derrame a tua graça, e sobre cada um dos irmãos que aqui conosco estão até aqui. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Amém.